Agora, as notícias da América Latina. A gente se lembra das imagens de milhares de venezuelanos fugindo da hiperinflação e do desabastecimento para os países vizinhos, inclusive aqui o Brasil. Agora, com a pandemia, muitos ficaram desempregados e voltaram à Venezuela. Aqui conosco, Mônica Yanakiev, nossa correspondente para a América Latina. Como é que está a situação nesse momento na Venezuela? Porque já era uma situação crítica e a pandemia veio para piorar o quadro, não é, Mônica? Pois é, a Venezuela não está melhor do que antes. Antes já tinha problemas nos hospitais, falta de remédio, aliás, muitos médicos que tinham até ido embora do país. A diferença é que agora se pode encontrar comida, não está mais aquela situação de prateleiras vazias, aquelas imagens que a gente costumava ver de supermercados com filas do lado de fora e sem produtos do lado de dentro. Mas os preços estão absurdos e em dólares, em comparação com o salário das pessoas. Muita gente vive de escambo e, ainda assim, 100 mil venezuelanos que tinham conseguido, a duras penas, recomeçar a vida em países vizinhos, principalmente a Colômbia, acharam melhor voltar. Muitos dos que foram, por exemplo, na Argentina, estavam numa situação econômica melhor, podiam pagar uma passagem de avião para sair da Venezuela e chegar na Argentina, que fica no outro extremo do continente. Eu conheci vários que tinham diploma de arquiteto, engenheiro, professor, mas eles estavam trabalhando como garçons em restaurantes ou vendedores em lojas, e são setores que fecharam com a pandemia. Alguns ficaram sem dinheiro para pagar o aluguel, mas tinham economias, e na Argentina também houve uma certa, digamos, compreensão por parte dos que alugam imóveis, que sabiam que não iam poder ficar cobrando os aluguéis nos meses de pandemia e negociaram com seus inquilinos. Agora, já os que fugiram para os países que fazem fronteira com a Venezuela, principalmente a Colômbia, que acolheu 1.800.000 venezuelanos, esses estavam em situação pior. São pessoas que podiam cruzar a pé a fronteira. Então, quando eles ficaram desempregados e sem condições de se virar na pandemia, muitos acharam melhor voltar para casa, onde pelo menos eles têm um amparo da família e dos amigos. Agora, essa recepção, a volta, foi uma recepção positiva? Inclusive, antes da pandemia, o presidente Nicolás Maduro estava incentivando a repatriação. Mas como que a Venezuela está recebendo de volta esses venezuelanos? Então, para alguns o retorno foi duro. A Venezuela já estava em crise antes da pandemia. Quem retorna não necessariamente consegue a ajuda financeira ou alimentar do governo e ainda enfrenta apagões e desemprego. Em alguns casos, alguns oficiais que estavam próximos da fronteira diziam que o retorno desses colombianos era como uma espécie de arma biológica para trazer a pandemia na Venezuela. Os números sobre os infectados na Venezuela não são muito fiáveis, porque, de qualquer forma, a gente sabe que eles manipulam bastante os dados por lá.